Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos 35 primeiros versículos do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, está falando indubitavelmente, inquestionavelmente, sobre a vinda em juízo de Jesus, o Cristo, contra Jerusalém. Assim como Deus, o Todo-Poderoso, executou o juízo contra Judá, Babilônia, Egito e Edom, e que estão registrados nos livros do profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel. Jesus, o Cristo, usou as mesmas figuras de linguagem, as mesmas metáforas e alegorias que os profetas usaram para falar do juízo de Deus contra algumas nações. Vou repetir. Jesus, o Cristo, usou as mesmas figuras de linguagem, as mesmas metáforas e alegorias que os profetas usaram para falar do juízo de Deus contra algumas nações. Portanto, tudo o que está sendo dito nesses versículos diz respeito somente aos judeus da época. Esses versículos não estão falando da segunda vinda gloriosa e inadjetivável de Jesus o Cristo, como muitos dizem. Isso é líquido e certo. Sendo assim, não é inteligente apresentar conflitos que envolveram os judeus, como a Segunda Guerra Mundial, onde morreram mais de 6 milhões de judeus no Holocausto. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial e outros conflitos que envolveram os judeus não foram a execução de um juízo de Deus. Entenderam a diferença? O que aconteceu em Jerusalém, digo sem medo de errar, nunca aconteceu na história dos judeus quando se trata de um juízo, de um julgamento de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos analisar mais 7 versículos, fechando os 35 primeiros versículos de Mateus capítulo 24, o grande sermão profético. Portanto, sem meandros, vamos direto ao nosso estudo de hoje. Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Meus queridos irmãos e amigos, esta linguagem assustadora usada por Jesus o Cristo não é nova. Ela foi usada muitas vezes pelos profetas do Antigo Testamento para falar do juízo de Deus contra algumas nações. Os profetas usavam muitas metáforas, alegorias e também a hipérbole, que é uma figura de linguagem que se usa de propósito o exagero nas expressões para dar ênfase aos acontecimentos quando falavam de um juízo ou de um julgamento de Deus sobre uma nação.
Vou apresentar alguns exemplos bíblicos e tenho certeza absoluta que os meus queridos irmãos e amigos vão entender. Primeiro exemplo: o profeta Isaías, falando do julgamento, do juízo de Deus sobre a cidade de Babilônia, julgamento, juízo que já aconteceu, usou praticamente a mesma figura de linguagem usada por Jesus o Cristo quando da sua vinda em juízo contra Jerusalém. Prestem atenção. Livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículos 9 e 10. O dia do Senhor está chegando, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas dos céus e suas constelações deixarão de brilhar. O sol ficará escuro e a lua não dará a sua luz. Queridos irmãos e amigos, nestes dois versículos que falam do julgamento, do juízo de Deus sobre a cidade de Babilônia, julgamento e juízo que já aconteceu, houve um colapso do universo? Houve um colapso do universo? A terra foi arrasada e os pecadores mortos? Todas as estrelas dos céus e suas constelações deixaram de brilhar? O sol escureceu ao nascer? A lua não resplandeceu a sua luz? É claro que não. É claro que não. O profeta Isaías está falando do julgamento de Deus sobre a cidade de Babilônia de uma maneira figurada, metafórica, alegórica, usando os astros, que é o nome dado aos corpos celestes que orbitam no espaço, como o Sol, a Lua e as estrelas. Segundo exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 32, versículos 7 e 8, falando do juízo, do julgamento de Deus sobre o Egito, escreveu: E apagando-te eu, cobrirei o céu e enegrecerei as suas estrelas. O sol encobrirei com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu eu enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a terra, diz o Senhor Deus. Tudo o que o profeta Ezequiel disse em relação ao juízo de Deus sobre o Egito aconteceu literalmente, aconteceu como está escrito? É claro que não. Deus cobriu o céu e enegreceu as suas estrelas. O sol deixou de brilhar. Todas as brilhantes luzes do céu deixaram de brilhar e houve trevas sobre a terra? Não, não e não. Como já disse, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o profeta Jeremias e Jesus, o Cristo, usando as mesmas figuras de linguagem, para impressionar, para causar impacto e levar as pessoas a refletir, usaram de metáforas, alegorias, hipérboles, para falar do juízo, do julgamento de Deus sobre algumas nações. Terceiro exemplo, o livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículos 4 e 5. Meus queridos irmãos e amigos, o livro do profeta Isaías,
aqui no capítulo 34, versículos 4 e 5, apresenta outro juízo, um outro julgamento já acontecido. Esse juízo foi sobre Edom. Prestem atenção como ele apresenta o juízo ou o julgamento de Deus sobre Edom. Presta atenção como ele apresenta o juízo e o julgamento de Deus sobre Edom. E todo o exército dos céus se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro, e todo o seu exército desvanecerá, como desvanece a folha da vide e da figueira, pois a minha espada se embriagou no céu. Eis que descerá sobre Edom, povo a quem condenei à destruição para exercer juízo. O céu se dissolveu no juízo contra Edom? O céu se enrolou como um livro no juízo contra Edom? É claro que não. Era uma forma alegórica, metafórica, figurada, simbólica, que os profetas usavam para falar do juízo, do julgamento de Deus. Quarto exemplo. O profeta Jeremias, no capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 26, falando do julgamento de Deus sobre Judá, e a destruição eminente pelos exércitos da Babilônia, disse: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. Observei os céus, e não tinham sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e do furor da sua ira. Meus queridos irmãos e amigos, tudo o que está escrito aqui aconteceu literalmente? É claro que não. É claro que não. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. No Antigo Testamento, encontramos linguagem falando do julgamento de Deus vindo sobre uma nuvem, ou cavalgando numa nuvem. No livro do profeta Isaías, capítulo 19, versículo 1, está escrito: eis que o Senhor vem cavalgando, montado numa nuvem ligeira, e entra no Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando, vem montado numa nuvem ligeira, e entra no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Falando literalmente, o Senhor chegou lá no Egito para executar juízo, para executar julgamento
montado, cavalgando numa nuvem? Os ídolos dos egípcios estremeceram diante dele, mas são ídolos, não falam, não andam, não se estremecem. O coração dos egípcios derreteu dentro deles. Meus queridos irmãos e amigos, o nosso objetivo é mostrar para os meus queridos irmãos e amigos a linguagem metafórica, alegórica, figurada, misturada com a hipérbole que os profetas usavam e que Jesus, o Cristo, no julgamento, no juízo sobre a cidade de Jerusalém, também usou. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Este versículo está dizendo que o juízo de Deus foi executado. Acabou. A profecia se cumpriu. Os cristãos que fugiram da cidade, porque deram ouvidos ao que Jesus, o Cristo, disse, e muitos desses cristãos nunca mais voltaram para Jerusalém e para aquela região, cristãos fiéis a Deus, seus escolhidos, serão reunidos novamente para a segunda vinda gloriosa e inadjetivável de Jesus o Cristo, onde estabelecerá o seu reino eternamente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 32, 33, 34 e 35. Esses versículos são advertências finais. Jesus disse que quando vissem tudo o que foi dito acontecendo, era para se prepararem, porque está próximo esse dia, o dia da execução do juízo de Deus sobre Jerusalém. São versículos de advertências finais. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 34, disse: em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Quando Jesus o Cristo disse, em verdade vos digo, aletheia soléu, em grego, ele está dando uma introdução para algo muito importante. Em verdade vos digo, aletheia soléu, em grego, é uma introdução para algo muito importante. Aletheia soléu, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus o Cristo está dizendo que todas as palavras que foram ditas por ele, até o versículo 34, se cumpririam dentro dos dias daquela geração contemporânea, geração
que o estava ouvindo. Geração, genea na língua grega. Geração, genea na língua grega. Geração, genea na língua grega, é um grupo de pessoas que nasceram mais ou menos na mesma época. Os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, são pronomes que indicam ou se referem ao tempo presente. Exemplo, esta semana, este mês. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 36, está escrito, esta geração, a geração contemporânea de Jesus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 41 ao 44, está escrito, esta geração, tempo presente. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 36, está escrito, esta geração, esta geração. Aqueles que dizem que a grande tribulação ainda vai acontecer, dizem que geração aqui é no sentido de raça. Geração, genea, no grego, é usado 42 vezes no Novo Testamento. Só no Evangelho segundo Mateus aparece 13 vezes. E em nenhuma dessas 13 vezes aparece no sentido de raça. E sempre antes da palavra genea, geração, um pronome demonstrativo que indica o tempo presente. Jesus, o Cristo, está se referindo àquela geração que o estava ouvindo. Quando se usa a palavra raça, o termo usado em grego é genos e não genea. Genos era uma estrutura social fechada e patriarcal, na qual seus integrantes tinham um vínculo sanguíneo. Ela existiu no período homérico, que foi entre o ano 800 e 1000 a.C. Portanto, genos literalmente significa raça, parentes, família, tronco. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Compartilhem o nosso estudo, queridos irmãos e amigos. Inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. O nosso compromisso é com a verdade. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.